Olá, seja muito bem-vinda para mais um dia de leitura de Como se tornar sobrenatural. E se você está nos acompanhando, e aí, como é que está essa jornada? Já está iniciando essa transformação na sua vida? Hoje nós iremos iniciar o capítulo 5 deste livro. Se é a primeira vez que você está chegando por aqui, que bacana, seja muito bem-vindo. Tenho certeza que você vai gostar do que vai conhecer aqui, então já se inscreva no canal, deixe seu like, porque se esse vídeo chegou até você, não foi por acaso. Vamos lá. Recondicione o corpo a uma nova mente. Neste capítulo, vamos discutir como executar uma técnica de respiração que uso antes de muitas das nossas meditações. Vou explicar em detalhes aqui, porque entender como isso funciona é vital para a capacidade de realmente mudar a energia e libertar o corpo do passado. Como você vai ver, o uso apropriado da respiração é uma das chaves para se tornar sobrenatural. Para ter todos os benefícios dessa técnica, seu conhecimento sobre o que está fazendo e por que está fazendo serve de base para a experiência e facilita o como fazer, sem mencionar que torna a técnica mais efetiva. Quando você entender a fisiologia dessa respiração em particular, vai conseguir atribuir significado à atividade, colocar mais atenção, executar de maneira correta e sentir todos os benefícios de usá-la para tirar a mente do corpo e então recondicioná-lo a uma nova mente. Antes de começarmos, quero rever o círculo de pensamento-sentimento que discutimos no capítulo 2, porque os conceitos estão no centro da meditação deste capítulo. Como você deve lembrar, pensamentos causam reações químicas no cérebro que liberam sinais químicos, e esses sinais químicos fazem o corpo sentir exatamente como você estava pensando. Esses sentimentos, então, fazem você gerar mais pensamentos que o fazem sentir-se exatamente como estava pensando. Os pensamentos conduzem os sentimentos e os sentimentos conduzem os pensamentos. E em algum momento esse círculo programa o cérebro nos mesmos padrões, o que condiciona o corpo ao passado. Como emoções são um registro de experiências passadas, se você não consegue pensar mais do que sente, o círculo de pensamento-sentimento o mantém ancorado ao passado e cria um estado de ser constante. É assim que o corpo se torna a mente, ou que, com o tempo, os pensamentos comandam você e seus sentimentos o dominam. Quando o corpo se torna a mente da emoção, o corpo está literalmente no passado. Como o corpo é a mente inconsciente, ele é tão objetivo que não sabe a diferença entre a experiência de vida que cria e a emoção que você cria apenas com o pensamento. Quando você é pego no círculo pensamento-sentimento, o corpo acredita que está vivendo na mesma experiência passada 24 horas por dia, 7 dias por semana. 365 dias por ano. O corpo acredita que está na mesma experiência do passado, porque para o corpo, a emoção é literalmente a experiência. Digamos que você teve algumas experiências de vida difíceis que o marcaram emocionalmente e nunca superou o medo, a amargura, a frustração e o ressentimento provocados por elas. Cada vez que você tem uma experiência em seu ambiente externo, que de algum modo é semelhante ao que aconteceu antes, a experiência age como um gatilho e você sente as mesmas emoções que sentiu na época do primeiro acontecimento. Uma vez que sente a mesma emoção que sentiu 30 anos atrás, quando o evento aconteceu pela primeira vez, é bem possível
que se comporte da mesma maneira que se comportou naquela época, porque as emoções estão orientando seus pensamentos e comportamentos conscientes e inconscientes. As emoções se tornam tão familiares que você acredita que sejam quem você é. Quando chega aos 30 e pouco anos, você, se você continua pensando, agindo e sentindo do mesmo jeito, sem mudar nada, a maior parte de quem é se torna um conjunto memorizado de pensamentos automáticos, reações emocionais reflexivas, hábitos e comportamentos inconscientes, crenças e percepções subconscientes e atitudes de uma rotina familiar. Na verdade, 95% de quem somos, quando adultos, ficou tão habituado pela repetição que o corpo foi programado para ser a mente e o corpo, não a mente consciente, comanda o espetáculo. Isso significa que apenas 5% de quem somos é consciente. O restante, 95%, são um programa corpo-mente subconsciente. A fim de criar alguma coisa significativamente diferente em nossas vidas, temos que encontrar uma forma de tirar a mente do corpo e modificar nosso estado de ser, o que é exatamente o que a meditação que vou ensinar no fim deste capítulo é planejada para fazer. Como a energia é armazenada no corpo. Agora vamos ver como o círculo pensamento-sentimento funciona em relação aos centros de energia do corpo, especialmente os três primeiros de sobrevivência, onde ele causa mais problemas. Isso acontece porque os pensamentos e sentimentos da maioria das pessoas ativam esse centro de energia. Como você deve lembrar do capítulo anterior, cada um dos centros de energia do corpo tem energia, informação, glândulas, hormônios, química e neurocircuitária próprios. E minicérebro, ou mente individual. Cada um tem mente própria. Os minicérebros são programados no corpo para operar de maneira subconsciente por meio do sistema nervoso autônomo. Cada centro tem a própria energia e nível correspondente de consciência, e cada um é associado a emoções específicas correspondentes. Digamos que você tenha um pensamento, tipo, meu chefe é injusto. A figura 5.1 mostra como esse pensamento aciona uma rede neurológica em seu cérebro. Depois, você tem outro pensamento, eu ganho mal, e aciona uma segunda rede neurológica. Aí pensa, estou sobrecarregado, e se agita de vez. Como a mente é o cérebro em ação, se você continua com mais pensamentos da mesma linha e ativa redes de neurônios suficientes disparando em conjunto, em uma sequência, padrão e combinação específicos, produz um nível de mente que então cria uma representação interna ou imagem de você mesmo no lobo frontal. É nele que você pode tornar seus pensamentos internos mais reais que o ambiente externo. Nesse caso, você vê, você se vê como uma pessoa zangada, se aceita, acredita e se aceita, acredita em e se rende a uma ideia, conceito ou imagem sem nenhuma análise, os neurotransmissores, mensageiros químicos que enviam informação entre os neurônios do cérebro que produzem esse nível de mente, começam a influenciar neuropeptídeos, mensageiros químicos criados pelo sistema nervoso autônomo dentro do cérebro límbico. Pense nos neuropeptídeos como moléculas de emoção. Os neuropeptídeos sinalizam os centros hormonais, acionando, nesse caso, as glândulas adrenais no terceiro centro de energia. Quando as glândulas adrenais liberam seus hormônios, você se sente estimulado e transmite uma assinatura energética específica por meio do terceiro centro de energia, contendo a seguinte mensagem: mande-me outro motivo para sentir como já estou me sentindo. Mande-me outro motivo para sentir raiva. Quando esse centro é ativado,
produz uma frequência específica que transmite uma mensagem particular. Círculo de pensamento e sentimentos raivosos. Aqui tudo que pensou, né? Tudo isso acontecendo dentro do cérebro, aqui onde são formados os neuropeptídeos. A figura mostra como armazenamos energia na forma de emoções em nosso terceiro centro, como resultado de nos enredarmos em um círculo específico de pensamentos e sentimentos. Aqui no terceiro chakra, que fica no estômago. Será que essa pessoa tem gastrite? O cérebro monitora seu estado químico e no momento em que você sentir raiva, ele vai pensar mais pensamentos correspondentes a como você se sente. Meu chefe é um canalha, eu deveria me demitir. Que motorista idiota! Meu colega de trabalho roubou minha ideia. Estou certo e todo mundo está errado. O cérebro dispara e programa circuitos similares da mesma maneira muitas e muitas vezes. E se você aciona esses circuitos em número suficiente, continua produzindo o mesmo nível de mente. Isso reafirma a sua identidade com a mesma imagem em seu cérebro frontal. Então, o cérebro límbico cria mais dos mesmos neuropeptídeos, que então sinalizam os mesmos hormônios no terceiro centro de energia. E você começa a se sentir ainda mais raivoso e frustrado, o que o influencia a pensar mais dos mesmos pensamentos. O ciclo pode se manter por décadas, seja justificado ou não o que você pensa, e a redundância do ciclo programa o cérebro de acordo com um determinado padrão, raiva nesse caso, e condiciona emocionalmente o corpo no passado. O corpo se torna a mente de raiva. Assim, a raiva não está mais na mente do seu cérebro, os 5% de pensamento consciente. Em vez disso, a emoção de raiva armazenada como energia no corpo-mente, os 95% da mente subconsciente. Por ser subconsciente, você não está ciente do que está fazendo, mas é exatamente isso que acontece. Toda emoção originalmente criada a partir do pensamento, porque todos os pensamentos têm uma energia correspondente, fica armazenada como energia no corpo, presa no terceiro centro, no plexo solar. A energia armazenada produz um efeito biológico. Nesse caso, pode ser fadiga adrenal, problemas digestivos, dificuldades renais ou um sistema imunológico enfraquecido. Sem mencionar efeitos psicológicos como temperamento explosivo, impaciência, frustração ou intolerância. Ao longo dos anos, você segue produzindo os mesmos pensamentos, que sinalizam os mesmos sentimentos e continua programando o cérebro no mesmo padrão bem definido. E continua igualmente recondicionando o corpo para se tornar a mente de raiva. Assim, uma quantidade enorme de sua energia criativa é armazenada no terceiro centro de energia do corpo, como raiva, amargura, frustração, intolerância, impaciência, controle ou ódio. E se, em vez de sentir raiva, você começa a ter pensamentos que o fazem se sentir vitimizado ou culpado? A vida é muito difícil. Sou um mau pai. Não devia ter sido tão rude. Será que fiz alguma coisa errada? Se você der uma olhada na figura 5.2, vai ver que acontece a mesma coisa. Esses pensamentos associam uma diferente rede de neurônios em seu cérebro. Se você dispara e conecta um número suficiente dessas redes, produz um nível diferente de mente, e o cérebro cria a imagem interna de você mesmo que reafirma a sua identidade. Nesse caso, uma pessoa culpada. Você começa a pensar: Deus vai me punir. Ninguém me ama. Não valho nada. Quando você aceita, acredita e se rende a pensamentos culpados sem nenhuma análise, os neurotransmissores que ativam redes neurais no cérebro influenciam uma mistura diferente de neuropeptídeos, que combina os pensamentos de culpa. E esses neuropeptídeos sinalizam um centro hormonal, nesse caso, o segundo centro. Com o tempo,
à medida que você recria o mesmo círculo de pensamento e sentimento. Pensamentos, pensamento e sentimento começa a armazenar sua energia no segundo centro do corpo. Isso começa a produzir um efeito biológico. Como você sente culpa no intestino, pode começar a sentir náuseas, enjoo ou dor nessa região do corpo, além de emoções como sofrimento, infelicidade ou até tristeza. Círculo de pensamento e sentimento de culpa. Aí já vai para o segundo chakra, segundo centro de energia, ativado, liberando hormônios do sofrimento. A figura demonstra como armazenamos energia na forma de emoções em nosso segundo centro, por nos enredarmos em um círculo diferente de pensamento e sentimento. Se você continua se sentindo culpado, com o tempo tem mais pensamentos culpados que disparam e conectam mais neurônios, que sinalizam mais neuropeptídeos, que causam a liberação de mais hormônios no segundo centro. Enquanto isso acontece, você continua condicionando o corpo a se tornar a mente de culpa e sofrimento e armazena cada vez mais energia como emoção no segundo centro. Também continua transmitindo uma assinatura energética específica contendo informação específica através do segundo centro de energia para o campo de energia do seu corpo. Agora, digamos que você comece a ter um conjunto de pensamentos totalmente diferentes. O que acontece se você tiver fantasias sexuais com alguém? Você vai acionar uma rede diferente de neurônios em seu cérebro e produzir um nível diferente de mente. Como antes, se você tiver um número suficiente dessas redes disparadas e conectadas, terá uma representação interna diferente no lobo frontal do cérebro. Quando o pensamento ou imagem ao qual você presta atenção se torna mais real que seu mundo exterior, o pensamento literalmente se torna a experiência, e o produto final dessa experiência será o sentimento correspondente. O resultado é que seu corpo fica excitado. Aquele centro é ativado com uma energia específica que transmite uma energia contendo uma mensagem ou intenção específica, que aciona o plexo individual de neurônios naquele centro para produzir uma mente específica, que sinaliza os genes nas glândulas correspondentes aos pensamentos. Você então fica convencido de que é garanhão ou a gata do universo. Se aceita, acredita e se rende ao pensamento ou imagem de si mesmo, sem nenhuma análise, os neurotransmissores do cérebro começam a influenciar uma mistura de neuropeptídeos no cérebro límbico. Eles vão sinalizar os hormônios no primeiro centro de energia, programando o sistema nervoso autônomo para preparar aquele centro para ser ativado. Acredito que você conheça bem os efeitos biológicos que vêm a seguir. As reações biológicas vão fazer você continuar se sentindo de certa maneira, e você vai ter mais pensamentos correspondentes a esse sentimento. Você armazena energia no primeiro centro e transmite uma assinatura vibracional contendo uma mensagem específica desse centro para o campo de energia do seu corpo. Seu cérebro monitora como você se sente e você gera ainda mais pensamentos correspondentes e o ciclo continua. É assim que o corpo responde à mente e, no fim, se torna a mente. Agora você entende como seus pensamentos condicionam o corpo a se tornar a mente de qualquer emoção que você experimente e como armazena mais energias no centro de energia correspondente à emoção quando isso acontece. O centro onde a maior parte da energia fica armazenada é aquele associado às emoções que você experimenta repetidamente. Se você é excessivamente luxurioso, sexualizado e preocupado em querer ser visto por outras pessoas como alguém sexualmente desejável, sua energia está retida no primeiro centro. Se experimenta um excesso de culpa, tristeza, medo, depressão, vergonha, autodepreciação, baixa autoestima, sofrimento e dor, sua energia fica retida no segundo centro. Se tem problemas com raiva, agressividade, frustração, autocontrole, julgamento ou vaidade, sua energia está retida no terceiro centro.
Espero que agora você já tenha feito a meditação da bênção dos chakras de energia e começado a sentir como a energia em cada centro pode evoluir para o centro seguinte, aumentando de frequência à medida que ascende. Com o tempo, o corpo se torna a mente daquela emoção. E quando essa energia, como emoção, é armazenada, ou mais precisamente, quando fica presa em um ou mais dos centros inferiores de energia, o corpo fica literalmente no passado. Isso significa que você não tem mais energia disponível para criar um novo destino. Quando isso acontece, seu corpo se torna mais matéria e menos energia, porque, como você leu, os primeiros três centros, baseados em emoções de sobrevivência, encolhem o campo vital de energia que cerca seu corpo. Quero deixar claro que não estou dizendo que você não deve fazer sexo, nem desfrutar da comida, nem mesmo ficar estressado. Estou dizendo que, quando você está desequilibrado, é porque os três primeiros centros estão desequilibrados. Imagine se os três centros de sobrevivência fossem superestimulados ao mesmo tempo. Você pode ver com facilidade como a energia de seu corpo diminuiria com o passar do tempo. Quando isso acontece, não sobra muita energia para crescimento, reparo, cura, criação, nem mesmo para recuperar o equilíbrio. Da mesma maneira, muita gente que se sente desequilibrada pode se retrair e limitar a quantidade de alimento que consome. Vou ler novamente. Da mesma maneira, muita gente que se sente desequilibrada pode se retrair e limitar a quantidade de alimento que consome. Digerindo menos alimento, o corpo tem menos energia para se equilibrar. Essas pessoas também podem se abster de sexo por um tempo para permitir ao corpo se restaurar. Durante esse retraimento, também se afastarão do estímulo constante que normalmente recebem do ambiente, inclusive dos amigos, filhos, colegas de trabalho, compromissos e agenda, emprego, computador, casa e celular. Isso ajuda o corpo a deixar de reagir, consciente ou inconscientemente, a todos esses elementos familiares no mundo externo, que elas associam a pensamentos e lembranças emocionais do passado. A técnica de respiração que vou ensinar oferece um meio de liberar a energia presa e armazenada nos primeiros três centros, de forma que possa voltar a fluir para o cérebro, de onde veio. Quando você usa a respiração para liberar emoções, essa energia fica disponível para propósitos maiores. Você terá mais energia para se curar, criar uma vida diferente, manifestar mais saúde ou ter uma experiência mística para criar, para citar apenas algumas possibilidades. As emoções armazenadas no corpo como energia serão transmutadas em um tipo diferente de energia, que transmite uma mensagem diferente por meio das emoções elevadas de inspiração, liberdade, amor incondicional e gratidão. É a mesma energia, ela só está retida em seu corpo. A respiração é o meio de tirar a mente do corpo. Você vai usar o corpo como instrumento de consciência para elevar sua energia, transformando as emoções de sobrevivência em emoções criativas. Quando liberta seu corpo das correntes do passado e libera energia, você tem energia disponível para fazer o incomum, para alcançar o sobrenatural. O corpo como um imã. Ao olhar a figura 5.3, pense em um imã. Ímãs têm polaridade, é claro. Cada, cada um tem um polo norte e um polo sul. Uma extremidade tem carga positiva, a outra tem carga negativa. A polaridade entre as extremidades de um ímã é o que o faz produzir um campo eletromagnético. Quanto mais forte a polaridade entre os dois polos, maior o campo eletromagnético que o ímã conduz. Você não pode ver esse campo eletromagnético, mas ele existe, pode ser medido. Todo mundo conhece um ímã. Então, em volta dele tem esse campo.
Um ímã tem um campo eletromagnético visível e mensurável à sua volta. Quanto mais forte a polaridade entre os dois polos norte e sul, mais a corrente se move pelo ímã e maior o campo eletromagnético. A força do campo eletromagnético de um ímã pode influenciar até a matéria. Se você pegar apenas, se você pegar pequenas aparas de metal e colocá-las sobre uma folha de papel, colocar outra folha por cima e assentar um ímã, as aparas de metal vão se organizar dentro do campo magnético do ímã. O campo eletromagnético do ímã é poderoso o bastante para afetar a realidade material, embora a frequência do campo esteja além de seus sentidos. É o que mostra a figura 5.4. Como a energia influencia a matéria. Aparas de metal organizadas pelo campo eletromagnético. O campo eletromagnético de um ímã organiza aparas de metal colocadas debaixo dele nos padrões de seu campo. A Terra é um ímã e, como qualquer outro ímã, tem um polo norte e um polo sul, bem como um campo eletromagnético ao redor. Embora esse campo seja invisível, todos conhecemos um meio espantoso de confirmar sua existência. O campo magnético da Terra desvia os fótons do Sol e, durante uma erupção solar ou uma ejeção de massa coronal, esse campo desvia trilhões de toneladas de fótons arremessados em direção à Terra em um fenômeno pulsante e colorido, conhecido como aurora boreal. Então, vamos ficar por aqui porque o nosso tempo já está se esgotando. Se você chegou até aqui, que bacana. E se é a primeira vez e ainda não está inscrito, aproveite e se inscreva agora nesse canal. Você receberá os vídeos diariamente se você clicar no sininho. Convido você a fazer parte dessa comunidade, que é um grupo de WhatsApp, onde nos encontramos diariamente às 6 horas da manhã, no Zoom, para essa leitura. E agora nós iremos para uma conversa sobre essa leitura. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou Vanessa Luz, um beijo no seu coração e nos encontramos por aqui numa próxima leitura.